Olá, sou Fernando Vendrell, sou realizador de cinema. Queria desejar as maiores felicidades aos vossos trabalhos e às vossas candidaturas, mas queria falar sobre um ponto muito importante dos filmes que vocês possam fazer agora para este concurso ou para atividades no futuro, se vocês quiserem ser realizadores de cinema, como eu e como muitos outros. A coisa mais importante numa história é a ideia. Às vezes passamos por muitas ideias e achamos que a ideia é bonita, mas esquecemos-nos. E o que eu acho que é muito importante é que, ao escolher a ideia, se a ideia for suficientemente forte, que vai fazer com que vocês continuem a trabalhar essa ideia, a enriquecê-la. Essa primeira parte da ideia é muito importante. Todos os meus filmes partiram de pequenas ideias. O meu primeiro filme, Fintar o Destino, que se passou em Cabo Verde, veio de um encontro em que eu assistia a um jogo de futebol através da rádio e os cabo-verdianos gostavam muito do futebol português. E isso começou uma investigação e, de repente, transformou-se num filme. E esse foi o primeiro filme que eu fiz. O filme que eu fiz, que teve mais sucesso, não fui eu que o realizei, fui eu que o produzi, partiu de uma pequena fotografia no jornal. E, portanto, queria que vocês focassem um bocadinho na ideia. A partir de uma ideia muito pequenina, consegue-se fazer uma história muito gira e consegue-se trabalhar com os personagens e conseguir, de alguma forma, recriar uma história que seja interessante, que tenha acontecimentos, peripécias, que tenha altos e baixos e, de alguma forma, ao seguirmos a história através de um personagem, é sempre mais fácil se nós fixarmos um personagem ou um grupo de personagens que têm todo o mesmo objetivo, fazer com que o espectador siga a vossa história com interesse e que, de alguma forma, haja um sentido para a vossa história. De alguma forma, em quase todos os filmes que vocês veem, há sempre uma pessoa e essa pessoa tem sempre um objetivo de conseguir algo e ou consegue ou não consegue. Se não consegue, é um drama. Se consegue, é uma concretização positiva. Portanto, já não é um filme tão dramático. Cabe a vocês, de alguma forma, definirem uma história que possa ser ter uma conclusão, mas para mim o que é mais importante nessa história é que essa história tenha algo, que tenha um conteúdo mesmo muito importante, um conteúdo humano. Quanto maior for esse conteúdo humano, mais facilidades temos nós em concretizar o filme, mais pessoas nós tocamos com esse filme e, objetivamente, também melhores poderão ser os nossos resultados com esse filme. Todos os filmes, estas histórias que eu contei, o facto da ideia ser uma ideia que era uma ideia importante, que era uma ideia que atraía as pessoas e que convencia as pessoas a achar que a história era pertinente, que queriam ver essa história contada, isso ajudou a minha carreira como realizador. Bom, ter uma ideia não é tudo, é preciso também escrevê-la para que depois possa-se fazer um filme, porque o filme não é feito só por uma pessoa, é feito sempre por um grupo. É preciso arranjar atores, é preciso arranjar técnicos e pessoas para fazer o filme. E a ideia tem que ser exposta em papel e organizada. Um guião cinematográfico não é um texto normal, é um texto diferente dos outros textos. É estruturado e organizado de uma forma diferente. É como se fosse uma peça de teatro, mas com indicações técnicas e com uma organização interna um bocadinho diferente. Geralmente é um texto que está dividido por cenas, e a cena o que é? É uma unidade espaço-temporal, ou seja, toda uma ação que se passa num determinado espaço, num determinado momento, é uma cena. Depois, se mudamos de espaço, fazemos uma outra cena. Se na mesma cena ou no mesmo local onde está a passar essa ação há um corte e há uma passagem de tempo, uma espécie de uma elipse, é outra cena também. E, portanto, temos que ter em atenção, geralmente, uma apresentação da cena, uma pequena descrição
da ação, e logo a seguir os personagens, quando entram a falar em diálogo, geralmente os diálogos extraídos à parte e colocados de uma forma gráfica que possam os atores ler facilmente quando estiverem a trabalhar e memorizar as partes que eles têm que memorizar, ou seja, as suas deixas, as suas falas, digamos, como se costuma dizer. E isto é muito importante. Também é muito importante que em cada cena que exista num guião ou num roteiro, seja uma cena em que acontece algo dramaturgicamente importante e relevante para melhor contarmos a história que a ideia despoletou. E nesse aspecto é preciso haver, em todas as cenas, haver algo que seja relevante ou que seja importante e que seja estruturante para contar o filme da melhor maneira. Quando uma pessoa está a escrever a história, tem sempre a ideia de colocar um porta-aviões, uma explosão, um avião, uma manifestação de 250 figurantes e, digamos, quando estamos a escrever temos que ser ardilosos e temos que dosear os meios. Ou seja, nós, se tivermos que fazer o nosso filme, a nossa curtíssima, vamos ter que utilizar os meios, os melhores meios, mas os meios essenciais para contar essa história, aqueles que nós vamos conseguir tratar bem. Ou seja, não vale a pena escrever uma coisa que é quase impossível de filmar e depois dizermos onde está esta imagem, deviam estar 250 figurantes. Não vale a pena, porque o cinema tem uma coisa que é realmente terrível, que é aquilo que nós vemos é aquilo que nós podemos acreditar. E, portanto, é muito objetivo, obviamente que nos faz sonhar, mas as imagens são muito cruas. As imagens e os sons têm que ser postos de uma forma que suscitem a imaginação do espectador, mas também que não estiquem demasiado a imaginação do espectador. E, portanto, temos que ser honestos e consequentes com aquilo que estamos a tratar. E, nesse aspecto, se há um conselho que vos posso dar, é tornarem as histórias o mais simples e o mais eficazes possíveis, de forma a contarem-na de uma forma que seja essencial e que toque as pessoas que vão ver e que de alguma forma as pessoas que vão ver consigam compreender e ter uma vivência mais intensa da história que estão a contar. Se vocês forem à internet vão descobrir imensos guiões e podem ver a forma gráfica de como se escreve um guião ou um roteiro cinematográfico. Acho que vocês devem fazer isso antes de trabalhar, porque se trabalhar uma história sem guião é como fazer um número de circo sem ter ensaiado. E, portanto, é essencial escrever. É um trabalho mesmo muito importante.